Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri e iremos iniciar agora a nossa terceira aula do curso de Ergonomia Básica, voltado para técnicos em segurança do trabalho, tanto para aqueles que já se formaram, mas principalmente para aqueles ainda que estão para se formar e que estão estudando aí o curso de TST, né? Então é um pouquinho uma aula básica voltada para você que está aí no seu caminhar e está querendo aprender um pouquinho sobre ergonomia. Na aula passada, no resumo da aula 2, então nós vimos biomecânica da coluna vertebral, biomecânica de membros superiores. Então nós vimos um pouquinho de como os nossos movimentos podem afetar a nossa coluna, as nossas vértebras. Então vimos como pode afetar os nossos membros superiores, principalmente a parte de ombros e punho e mão. Então hoje nós iremos trabalhar com vocês uma coisa que a gente não viu nas outras aulas, que é os tipos de ergonomia e principalmente fatores ergonômicos. Quais são os principais fatores de ergonomia, os fatores ergonômicos que a gente analisa nos ambientes de trabalho? Então nós iremos abranger essas questões na aula de hoje. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá um pouquinho. Então lá, os tipos de ergonomia. Então a gente trabalha praticamente com 3 tipos de ergonomia, pessoal. Então vamos lá. A ergonomia física. A ergonomia física, ela tem o objetivo principalmente de adaptar o ambiente de trabalho às características do trabalhador, né? Então, a ergonomia ela divide-se em 3 tipos, né? E ela tem que adaptar o ambiente de trabalho às características do trabalhador. E divide-se em 3 tipos, né? Então, vamos lá. Ergonomia física, que é essa que vocês estão vendo com essas imagens aí, ela representa um pouquinho do que é a ergonomia física, né? Por que tem essas imagens aí? Porque ela é a relação das atividades entre as atividades desempenhadas e as características anatômicas do homem. Neste campo, os seguintes elementos são avaliados, né? Então vamos lá. Quais são os elementos que são avaliados? Postura durante o trabalho. Então na primeira imagem tem a postura em pé e uma postura sentado, né? Então são as posturas do trabalho. Manuseio de materiais, quais vocês estão vendo. Presença de movimentos repetitivos, né? Possíveis distúrbios musculoesqueléticos que podem surgir durante a atividade. Então são aqueles distúrbios, por exemplo, o síndrome de túnel do carpo, né? Tenossinovite, tendinites, outros, né, que podem surgir durante as atividades, né? E ela também só analisa a projeção das estações de trabalho ou dos postos de trabalho de uma maneira geral. Então ela trabalha de uma maneira geral todas essas questões. E trabalha também a segurança e a saúde do funcionário na hora de desempenhar a função. Então ela trabalha o ambiente físico. E essa ergonomia física ela está voltada muito para aquela ergonomia lá do americana, né? Inglesa, que analisa mais a parte física da situação, né? Então analisa só aquilo que afeta o físico do trabalhador, não outras questões que a gente vai ver agora. E aí, mas ela também tem, né? E aí a gente avança um pouquinho mais, a gente também tem a ergonomia cognitiva. O que é a ergonomia cognitiva trabalha, Antônio? Né? Então ela avalia processos mentais utilizados pelo indivíduo na execução das suas tarefas, né? Das suas atividades. Então se lá a gente viu que a ergonomia física ela trabalha os processos físicos, né? Movimentos, então ela avalia mobiliário, ela avalia manuseio de carga. Aqui, a ergonomia cognitiva, ela vai trabalhar principalmente ou exclusivamente os processos mentais na hora de se avaliar, na hora de trabalhar a parte física. Então, o que ele utiliza da parte mental, né? Então, vamos lá. A ergonomia, então, ela trabalha os processos mentais, né, na execução das atividades e estuda como elas afetam, né, suas interações com outros elementos do sistema. Em outras palavras, pessoal, é assim, ó, se propõe a avaliar e intervir em questões que possam afetar o nível mental dos funcionários de modo a reduzir estresse, né, principalmente estresse provocado no ambiente de trabalho. Nessa hora, né, ou nessa área são avaliados, né, o que são avaliados? Raciocínio, resposta motora, percepção e memória. Então, se a gente for pegar as nossas imagens que vocês estão vendo na tela de vocês aí, ó, nós temos uma pequena imagem aqui que demonstra o quê? Uma pessoa mais nervosa, né,
Provavelmente ela está dando uma ordem, né, já com nervosismo, um grau de estresse bem elevado, uma pessoa estressada por algum motivo. E é um ambiente de trabalho, né? Então, essa é o nível de estresse, né? Que ela já está com uma percepção bem carregada, né? E aí, se a gente avaliar um pouquinho no segunda imagem, né, tem duas senhoras analisando um caixa eletrônico, né? Então, olha a percepção que cada uma tem do que é do caixa eletrônico, né? Então, assim, ó, a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Daí a outra responde, um fininho, um grossinho, um grosso, um grossinho, um fino, um fininho, né? Como é entendido tudo isso. Então, até o próprio entendimento das coisas é o processo cognitivo. Como as informações são passadas e como é esse processo de entendimento pelos trabalhadores ali naquele momento, né? Então, ó, a proposta da ergonomia cognitiva é, portanto, avaliar a resposta do indivíduo em relação aos seguintes tópicos, né? Vejam bem, né? A carga mental que trabalho exige. Então, o quanto exige de trabalho mental, né? Exige pouco, exige médio, exige muito, né? Então, isso tudo é uma maneira de se avaliar o quão estressante é o trabalho, né? Os processos de tomada de decisão. Então, quanto maior imagine um piloto de avião, um piloto na frente de todo aquele controle, aquele monte de botões, e ele tem que tomar decisões rápidas, né? Imagine um avião entrando em pânico. Imagine um operador numa sala de comando de uma usina nuclear, né? Todo aquele monte de parafernália, aquele monte de botão, e as tomadas de decisão têm que ser precisas, né? O desempenho específico em determinados setores, a interação do indivíduo com as máquinas, né? Então, a propósito disso, o segundo desenho, onde tem as duas senhoras ali que vocês estão vendo, já está interagindo, falando disso, né? A interação do indivíduo com as máquinas, né? A confiabilidade humana, né? O estresse preveniente das rotinas de trabalho, o primeiro desenho, a primeira imagem já nos direciona para isso. A formação da concepção da pessoa-sistema, aí daí vai para a terceira imagem, né? Lá, eu posso encontrar uma informação em 1 minuto, né? Então, o quanto, né, essa pessoa, né, consegue se informar, né, ter essa concepção, né, essa rapidez, né, de conseguir a informação. O treinamento relacionado aos projetos envolve pessoas e sistemas, né? Então, a ergonomia cognitiva, de uma maneira geral, é assim, ó. Portanto, atua em ações de treinamento, desenvolvimento de colaboradores com o intuito de promover melhorias nas relações entre colegas e lideranças, de uma maneira geral. Então, eu já vi ergonomia física, que trata das questões físicas, né? As questões tudo aquilo que afeta o trabalhador, a saúde física do trabalhador. Ergonomia cognitiva é tudo aquilo que afeta as questões psicológicas, né? Que tem as questões mentais, né, do trabalhador. E agora nós vamos para as questões da ergonomia organizacional, né? A ergonomia organizacional, ela também chama da operacional, consiste em otimizar sistemas sociotécnicos, processos e políticas da empresa, né? Ou seja, né, avalia e propõe mudanças na estrutura organizacional da companhia, dessa empresa, de modo a não sobrecarregar os colaboradores, né? Nesse campo, a gente avalia o quê? O que a gente avalia nessa questão, né? Nós avaliamos os processos de comunicação interna da empresa, como que as informações chegam até os colaboradores, né? Como que é chegado? Chega de maneira precisa? É chegado de maneira clara, simples, do jeito que todo mundo entende, né? É colocado informações legais, fáceis de entendimento nos quadros de gestão, todo mundo consegue, essa informação chega para todo mundo. As atividades executadas em grupo, né, são executadas em grupos, né? E por quê? Aí a questão da monotonia, né? Ninguém pode executar atividade sozinho porque é chato, é ruim, a pessoa fica mal. Os projetos participativos realizados dentro da companhia, então, os projetos têm a participação de de grupos de pessoas de toda a empresa, né? Trabalho cooperativo, né? Aqueles trabalhos que existe a cooperação das pessoas, né?
A gente não está falando de projetos, né, de participação em projetos, mas trabalhos cooperativos, onde a gente costuma trabalhar de cooperação, eu coopero com o outro, tudo isso tem que haver, né? E organização em rede, cultura organizacional, né, que tenha cultura, né, de onde promove a estabilidade da empresa, né? Estrutura temporal de operações, qualidade da gestão, como que a gestão trata os trabalhadores, né? Como que é organizada as questões de produção, se são bem específicas. Aqui a gente, a questão de organização, né, do trabalho, a gente também pode focar um pouquinho nas questões dado de tempo de Taylor, né, que desenvolveu tempos de métodos e processos que influenciava demais na questão do trabalhador. Hoje ainda tem também, porque isso tudo tem a ver com procedimentar, fazer bons procedimentos, né? Às vezes o procedimento não é muito claro, não é de fácil entendimento, é difícil, as pessoas não conseguem observar. Então, tem que ter procedimentar de uma maneira em que o procedimento seja de fácil entendimento, que as pessoas consigam entender. Né? Não é aquele procedimento burocrático, né, que só tem por ter, porque para cumprir normas, mas tem que ter procedimentos simples, fácil entendimento, onde a pessoa olha lá, pumba, consegue, opa, é aqui, é lá. Né? Tudo facilitado, as ordens de produção de fácil entendimento, né? As ordens sejam dadas mais claras, né? A organização, toda a parte organizacional na questão de horário de entrada, horário de saída do trabalho seja bem delimitada, todo mundo saiba o que cada um vai fazer, todo mundo vai fazer, sabe a hierarquia, né? A gente entra na empresa, muitas vezes o trabalhador entra, não sabe nem, não conhece o chefe, não conhece o líder, não conhece quem é o encarregado, conhece uma semana, um mês depois, não conhece, isso tudo é organização, é organizacional. Então, isso tudo afeta o trabalhador. Então, a empresa tem que tomar essas providências. Então, a gente estuda isso tudo e afeta o trabalhador. Né? Então, isso depois remete também para a parte cognitiva da pessoa também, né? E também para a parte física, porque aí remete à segurança do trabalho, a pessoa estressante, ela se acidenta mais e tem outras coisas também. Agora, nós iremos trabalhar os fatores ergonômicos. Né? Os fatores ergonômicos, né? Quanto aos fatores de riscos, né? Quando a gente trabalha fatores ergonômicos, a gente pensa nas lesões do sistema musculoesquelético, particularmente nas algias vertebrais, né? Que são aqueles mais acometidos nos trabalhadores, tanto nas áreas fabris, quanto também nas áreas administrativas, né? Que são aqueles distúrbios causados principalmente na coluna vertebral, né? Já são conhecidos no mundo todo, né? Como um risco do trabalho, um risco ocupacional, né? Inúmeros trabalhos procuram, né, no mundo todo, e procuram investigar fatores pessoais e de trabalho relacionados com a ocorrência de dores nas costas entre os trabalhadores, sendo que questionamentos sempre vão e voltam, né, cada vez mais para fatores mais amplos, né? Então não ficam só relacionados ao trabalho, né? Os estudos estão focando mais aberto, um leque mais aberto, né, mais amplo do que isso aquilo, né? Então, como aspectos organizacionais do trabalho, né? Prática de atividade física, que às vezes a pessoa é muito sedentária, então isso influencia, fatores psicológicos, tabagismos, né? Condições socioeconômicas, defeitos posturais e congênitos, força muscular diferenciada, né? Entre outros. E aí, né? Dentre os fatores de risco relacionados, a gente também especifica como atividades profissionais, os mais citados são os transportes e movimentação de cargas, manutenção de posturas inadequadas e estáticas, movimentos frequentes de flexão da coluna vertebral e fatores ergonômicos inadequados de mobiliários. E aí, né, a gente estuda um pouquinho mais ali, a gente vai citar um pouquinho o primeiro deles, que é o posto de trabalho. Né? Quando a gente viu lá ergonomia física, o posto de trabalho está relacionado com a ergonomia física, porém, é aquele que dá mais, que a gente começa que mais afeta o trabalhador, né? Seja ele na parte administrativa, tanto ele lá na parte operacional, lá no chão de fábrica, na obra, lá na construção civil, em qualquer lugar que vocês verem o posto de trabalho inadequado. Por quê? É importante a gente interligar os conhecimentos relacionados ao dimensionamento dos postos de trabalho, principalmente no que tange a ergonomia e a engenharia industrial de forma convergente. Ou seja, a gente tem que unir a engenharia industrial à ergonomia.
sempre na robustez da construção de projetos por meio de um plano integrado na redução ou eliminação dos riscos ergonômicos no dimensionamento dos postos de trabalho. Então, dimensionar um posto de trabalho em que atendam, né, dentro de um estudo antropométrico, a maior parte, dentro de um percentil maior de trabalhadores, ou que atendam através de sistemas de regulagens de altura, ou entre outros aspectos que a gente, dentro do estudo, seja plausível para atender pessoas, né, seres humanos dos turnos diversos que possam existir naquele posto de trabalho, é o ideal. Então eu posso buscar dentro de estudos situações que possam atender o turno A, pessoas do turno A, do turno B, do turno C. A mesma bancada pode atender pessoas do 3 turno com alturas diferentes, né? Porque eu tenho uma regulagem. Então a gente pode fazer um estudo antropométrico para atender também. E também a gente pode fazer dentro da parte administrativa coisas fantásticas, né? A gente tem lá mesas, né? Então a gente pode ter cadeiras com regulagens de altura, de encosto do apoio dos braços, de apoio da coluna das costas e regulagem do assento, né? Quando a pessoa é muito baixa, daí tem aquela questão do apoio dos pés, que é para facilitar, e tudo isso dá para melhorar o posto de trabalho, dá para fazer estudos maravilhosos, né? Então, essa questão do estudo de trabalho, né, é uma palavra oriunda da linguagem militar, porque os militares que tinham lá nos Estados Unidos, principalmente lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que trabalhavam muito para tentar adequar pequenos espaços dentro dos tanques dos aviões, para tentar dar um conforto maior para os seus pilotos, né, e seus soldados, para facilitar a entrada e saída dentro desses locais que era muito apertado para otimizar os espaços, né? E aí, então, indica onde o posto de trabalho indica o local onde alguém é colocado para realizar e indica um local onde alguém é colocado para realizar uma determinada tarefa ou função. O posto de trabalho corresponde, então, a um papel definido que comporta instruções e procedimentos. O que fazer, quando fazer, né? E meios, onde fazer, com o que fazer, a ser ocupado por um determinado sujeito. Então a gente tem que trabalhar o posto de trabalho para atender sempre às necessidades de quem for trabalhar naquele local, e não o contrário, fazer com que a pessoa se adeque àquele local, né? Então a gente tem que fazer. Aí o posto de trabalho tem as questões que a gente vai ver um pouquinho mais, tem outras questões que a gente trabalha também. E aí a gente vai com outro fator, né? Os fatores ambientais. Fatores ambientais, se a gente voltar para a parte de segurança do trabalho, a gente trabalha com ruído, iluminação, ruído adequado para as questões de conforto acústico. A gente não está trabalhando com NR15 e insalubridade, a gente está trabalhando com conforto acústico apenas. Quando a gente fala de conforto acústico, é apenas trabalhar com as questões de conforto de acordo com o que diz a NR17, que fala que onde haja trabalhos de concentração mental, precisa de ter um nível mais baixo de ruído. Não que a indústria, né, para quem trabalha na frente de uma máquina, não tem que ter concentração, mas a gente tem que ter uma definição mais clara, desse tipo de trabalho. Então, 66 decibéis é o nível de concentração de ruído para quem trabalha nesses ambientes, né, de acordo com as normas lá, 1052, NBR 1052, se a gente trabalhar lá. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais também, a gente pode trabalhar também as questões de iluminamento, né? Iluminamento, a gente sempre vai trabalhar com as questões mais práticas, né? De características da tarefa, a idade da pessoa, entre outras questões, para facilitar, para dizer que aquele ambiente está com uma iluminação adequada. Outro fator que importa muito nessa hora é as questões de clima. Dentro do clima, a gente analisa o quê? São 3 variáveis, né? Temperatura, umidade relativa do ar e também a gente trabalha temperatura, umidade e também velocidade do ar. Tudo isso para dizer se o ambiente está adequado. Então, a temperatura ideal para um trabalho com precisão,
de raciocínio mais intenso, né? A temperatura tem que variar entre 20 e 22 e velocidade do ar não superior a 0,75 e umidade relativa do ar não inferior a 40%. Né? Então a gente tem que tomar cuidado nos ambientes lá onde tem ar-condicionado, porque às vezes a pessoa baixa lá para 19 graus e aí a umidade relativa do ar abaixa demais, ela fica muito seco o ambiente. E aí complica demais também. Né? E aí também nessa questão tem a questão de vibração também. Vibração também causa diversos transtornos e aí a gente tem que fazer os levantamentos e trabalhar com essa questão também. Dentro desses fatores também a gente trabalha com a fadiga. Fadiga nada mais é do que canseira, né? Canseira, tanto mental, cansaço mental, quanto cansaço físico, né? Então, quanto mais o trabalho se faz cansativo, né? Essa fadiga mental, quanto mais o trabalho alcança uma fadiga mental ou fadiga física, isso também traz consequências mais graves para cidadão. Né? Então esses são os fatores ambientais: ruído, vibrações, fadiga, né? Clima, que entra a umidade relativa do ar, entra temperaturas, né? Tanto aí já entra tanto temperaturas mais altas quanto mais muito baixa, tudo isso faz mal para o trabalhador. A gente trabalha também com vibrações, tudo isso são muito relacionado. Aqui a gente na questões ainda falando dessas questões de clima, a gente não está falando das questões que estão relacionadas na NR15, né, os anexos da NR15, que lá é questões de insalubridade. Aqui a gente está falando de conforto para o trabalho, que ergonomia, é diferente, não vamos confundir. Iluminação, e agora a gente vai trabalhar com fatores organizacionais do trabalho, né? E aí a gente já viu um pouco das questões de organização do trabalho, né? Então, a gente já viu está muito relacionado àquilo que a gente já viu. Então, os estudos pesquisadores da Taylor e Fayol, né? Eles estudaram muito essa questão de métodos e tempos, né, do trabalho. Então, e ainda muitas empresas ainda não atuam com métodos, procedimentos de trabalho adequados, né, seja por falta de conhecimento ou por falta de ferramentas de gestão, treinamento ou por falta de condições financeiras para aplicar tudo isso, eles acabam tendo por muitas falhas no processo e aí o próprio trabalhador fica vulnerável a mando e desmando, jornada de trabalho muito extensa, né? Não sabe quem manda, todo mundo manda na verdade, e aí fica ruim para o trabalhador. Né? E aí a gente vai para os fatores psicossociais, que aí as empresas pouco se dão conta que esses são alguns dos que mais afetam hoje em dia o trabalhador nas questões de ergonomia, né? E aí nós poderemos citar esses fatores psicossociais que estão ligados ao lado emotivo do trabalhador, ou seja, como ele avalia sua satisfação e o clima organizacional, né? E o clima organizacional influencia na saúde do trabalhador. Formas variadas são encontradas para a organização do trabalho, quer benéficas, quer agressivas. Olha que quer benéficas, quer agressivas. Então tem os dois lados. Empresas onde os trabalhadores dispõem de um intervalo durante a jornada de trabalho, podendo descansar, são exemplos de organização de trabalho benéfico. Nas empresas onde é cobrado ritmo acelerado, né, onde o trabalhador é tratado no chicote, né, para garantir a produtividade, os danos à saúde do trabalhador ficam evidentes, né, principalmente nas micro e pequenas empresas, mas isso tem em grandes também, só nas coitadas das micros e pequenas não. A possibilidade de ocorrer estresse, né, no ambiente de trabalho e conflitos de relacionamento interpessoais é maior em ambientes onde a organização do trabalho sejam deficientes. Então, os fatores de organização do trabalho eles estão interligados, eles podem ser causadores também dos fatores psicossociais. Então, eles estão muito interligados. Então, se eu tenho um clima organizacional muito legal, eu contribuo para que o trabalhador também tenha boa carga mental, a carga mental dele seja mais baixa, então ele consiga dar aquele alívio,
trabalhar mais tranquilo, mais sossegado, não tem aquela exigência, então ele trabalha mais tranquilo. E aí o estresse diminui, não tem tanto perigo também da questão dos assédios, que tanto atrapalham a vida dos trabalhadores, né? E aquela complicação que a gente já sabe. E o último fator também que a gente analisa, que é o fator ergonômico, seguro, fator ergonômico, o último fator ergonômico de ergonomia é a segurança do trabalho. É ela mesma. Segurança do trabalho, que vocês cansam de ver. Então, esse aqui, vocês técnicos de segurança que, mesmo não tendo conhecimento tanto pra gente de ergonomia, esses vocês tiram de letra. Então, o que a gente avalia isso aqui? A máquina sem proteção, a falta de EPI, o calçado danificado, quando não troca, se existe um ambiente mal iluminado que já entra na outra etapa, mas que tem a condição de causar um acidente, um ambiente desorganizado, tudo isso entra na parte de segurança do trabalho. Então, segurança do trabalho entra para adotar medidas a amenizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como para proteger a integridade do trabalhador, né? E aí, né, se ele não tem um ambiente muito legal, ele já trabalha meio, inseguro, e isso afeta o quê? A parte psicológica dele, a parte mental, a carga mental sobe, ele fica mais estressado, porque ele vai ficar mais preocupado, como que esse cidadão vai trabalhar? Né? Então a gente avalia as questões de segurança do trabalho também, que é um fator ergonômico também que a gente avalia. Tá bom, pessoal? Esses são os fatores ergonômicos que são necessários de avaliar para a gente descobrir quais são os riscos que a gente encontra que podem afetar o trabalhador dentro desses ambientes, tá bom? Então, essa foi mais uma aula de ergonomia básica, né? Ergonomia básica, nossa terceira aula, que finaliza por aqui. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e falo para vocês até a próxima. Deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, né, deixe seu comentário. Se você gostou, ative o sininho também. Inscreva-se no canal, um canal bem simples, só para levar informações mais básicas, mais simples, para você que está querendo informações sobre critérios mais básicos, mais simples, linguagem mais descomplicada, para você ter um entendimento. Se quiser fazer pergunta, deixe o comentário que eu procuro responder o mais breve possível, tá bom? Um abraço e até a próxima.